Olá, meus irmãos! É com muita alegria que estamos aqui hoje com a nossa matéria de Bibliologia, Novo Testamento. Hoje vamos aprender um pouquinho sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Aula passada, paramos no Evangelho. Conhecemos ali o Evangelho de Jesus Cristo. Aprendemos que o Evangelho é escrito na visão de 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Também aprendemos que Mateus, Marcos e Lucas são considerados evangelhos sinóticos. O que é isso? Sobre a mesma visão. Já João, ele acrescenta, ele vê os detalhes. Então ele não é incluso no evangelho sinóticos. Mas ele também foi um autor que escreveu o Evangelho de Jesus Cristo. Então já entendemos que o Evangelho é apenas escrito em 4 visões. E hoje vamos aprender sobre Atos. Quem escreveu Atos? O mesmo que escreveu o livro de Lucas. Então Lucas, ele escreveu o livro que leva o seu nome e escreveu também Atos dos Apóstolos. E lembrando que era apenas um volume, irmãos. Esse aqui, ó. Então, Lucas escreveu um volume só. Mas esse volume foi dividido, para melhor entender, em 2 volumes. No de número Lucas, onde termina o que vamos falar agora, né? E Atos dos Apóstolos, onde se inicia, onde a gente vai ver agora como inicia o livro de Atos. Então, esse livro aqui, que Lucas escreveu, que era um só, agora dividido em 2. O Evangelho segundo escreveu Lucas e Atos dos Apóstolos. Irmãos, Lucas vai falar em quando Jesus, aqui, o nosso Yeshua, ele estava com os seus discípulos. Os discípulos de Jesus, eles tinham a fonte que era Jesus. Então, o Espírito Santo de Deus, aqui na vida de Jesus, andava lado a lado com seus discípulos, com seus apóstolos. Então, aqui, Jesus estava com seus discípulos. Mas, a Bíblia vai falar que houve um tempo em que Jesus não estava aqui com eles, mas disseram: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Onde é que a gente vê isso? Em Atos capítulo 1. O que aconteceu aqui é que Jesus, depois que se entrega na cruz do Calvário, ele vai aparecer para todos. E muitos viram Jesus ressuscitado. Atos capítulo 1 vai iniciar, Lucas inicia esse segundo volume falando do nosso Yeshua. Veja só o que é que diz Atos capítulo 1, versículo 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando as coisas concernentes ao reino de Deus. Aqui a gente vê que Jesus, depois de ressurreto, ele aparece e ele fica por 40 dias e visto por muitos. Então, durante esse tempo, Jesus fala com seus discípulos e diz para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Agora, quando Jesus está aqui com eles, os 40 dias, está tudo certo. Mas quando Jesus sobe agora ao céu, a Bíblia diz que eles vão tomar uma decisão sem ouvir Jesus. Mas eles oram, eles consultam, eles falam, eles oram a Deus. Só que você não vai ouvir
Jesus respondendo. Mas eles tomam a decisão, usando uma prática que usavam no Antigo Testamento, que era consultar, lançar sorte. E uma dessas consultas, uma dessas sortes que eles lançaram, era chamado Urim e Tumim. Eles consultavam a Deus por meio disso aqui. Só que depois, o povo agora consultava, ouvia Deus por meio dos profetas. Então, eram duas formas que eles usavam para falar com Deus, para ouvir Deus. Usando Urim e Tumim, os sacerdotes usavam essas pedras. E a outra era por meio dos profetas. Não sabemos bem o que eles usaram. Não sabemos. Estou apresentando as formas que eles tinham de falar com Deus. Por quê? Porque os discípulos não estavam com Jesus, que ele, em 10 dias, tinha subido para o céu. Explicando. Depois da ressurreição de Jesus, Jesus fica 40 dias com os seus discípulos falando sobre o reino de Deus. Só que depois desses 40 dias, Jesus sobe ao céu. E agora fica 10 dias e pede para os seus discípulos ficar em Jerusalém. Até que do alto sejais revestido de poder. Jesus está dizendo, não tome decisão nenhuma. Não faça nada durante esses 10 dias. Fique orando. Fique esperando. Essa era a ordem de Jesus para os seus discípulos. Mas os discípulos sem Jesus, eles também estavam ali e poderiam errar. Não tinha a fonte do conhecimento, não tinha a fonte da vida, não tinha Jesus lado a lado com eles e nem tinha o Espírito sobre eles, porque o Espírito ainda não tinha descido. Atos capítulo 1, o Espírito ainda não tinha descido. Esse período de 10 dias, eles estavam sem Jesus. E tomar decisão sem Jesus é perigoso. Tomar decisão sem Jesus, você pode errar, você erra, não tem como você acertar. Então, o que aconteceu com os discípulos? Eles tomaram uma decisão. Atos capítulo 1, versículo 23 ao 26, diz assim. E apresentaram 2. José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando, disseram, Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses 2 tens escolhido para que tome parte neste ministério apostolado de Judas. Eles dizem, Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar e lançando-lhe sorte, caiu sobre Matias. Capítulo 1 de Atos, versículo 26 diz, e lançando-lhe sorte, caiu sobre Matias. Eles lançaram sorte, caiu sobre Matias. E aí eles acrescentaram Matias aos 11, que deram 12. Quem escolheu Matias? Eles escolheram Matias. Eles oraram. Acabamos de ver, eles oraram. Mas você não vai ouvir Deus respondendo. Você não vai ouvir Jesus respondendo. O que vocês vão ouvir em Atos capítulo 1, versículo 26, é que eles lançaram sorte. Eles podem ter usado a prática que usavam no Antigo Testamento. Por que eu estou falando isso? Porque tinha 2 formas do homem conversar com Deus, ouvir Deus, consultar a Deus no Antigo Testamento. A primeira era usando Urim e Tumim. E a segunda era por meio dos profetas. Então aqui a gente vê que não tinha mais profetas. Deus não falava mais por meio de profetas. Jesus estava com eles. Entendemos que eles podem ter usado essa forma aqui. Urim e Tumim. Também não podemos dizer com certeza porque não sabemos. Mas o texto diz que eles lançaram sorte. Se eram os costumes que eles usavam, então entendemos que eles poderiam ter usado isso. O que era isso, irmãos? Para vocês entenderem. Urim e Tumim eram 2 pedras. Essas 2 pedras, em cada uma tinha um lado preto e o lado branco. Então, 2 pedras, lado preto e lado branco. Lança-sorte é pegar essas pedras, apresentar Matias
se eles usaram esse meio, apresentar Matias e dizer, Deus, o escolhido é Matias, aí lança solta. Se cair os dois lados preto, eles entendem que Deus não escolheu Matias. Se cair os dois lados branco, eles entendem que Deus escolheu Matias. E se caísse um lado preto e outro branco, eles aqui entendiam que Deus não tinha falado com ninguém. Então entende-se dentro disso que eles, lançando sorte, se usou esse meio aqui, caiu os dois lados brancos. E aí eles disseram, não, Deus escolheu Matias. Aí acrescentaram Matias lá. Por que eu estou falando isso? Porque o livro de Atos dos Apóstolos começa com esses acontecimentos. Primeiro, com Jesus, andando com eles, explicando a eles depois da ressurreição. Depois dizendo, não façam nada. 10 dias Jesus ficou, subiu ao céu e disse, não faça nada, ficai até que do alto seja revestido de poder. E durante esses 10 dias, eles tomam decisão. Por que eu destaquei aqui, irmãos? Só para vocês conhecerem. Por quê? Porque o material que vocês vão responder à prova, eu vou enviar no PV. Vou enviar no PV de cada um. Isso aqui é a título de conhecimento, para você conhecer mais. Então, aqui entendemos que Lucas escreve 2 volumes. O evangelho que leva o nome dele, o livro que leva o nome dele, Lucas. E ele também escreve Atos dos Apóstolos. Era um volume só. Foi dividido em 2 volumes. Aqui termina e aqui inicia, quando Jesus sobe ao céu, e a descida do Espírito Santo lá em Atos capítulo 2. Quando a gente começa a analisar isso aqui, você vai entender, você aluno precisa entender, que da Páscoa para o Pentecostes, irmãos, é 50 dias. 50 dias. Só que a Bíblia diz lá em Atos capítulo 1, versículo 3, a partir do versículo 3, que Jesus fica com eles 40 dias, aparece por várias vezes, né? 40 dias. E quando ele sobe, fica 10 dias. Aí aqui completou os 50 dias para o Pentecostes. Penta, 5. E aí, quando o Espírito Santo desce, no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, a gente vê que agora os discípulos recebem o Espírito Santo de Deus. E foi exatamente o que Jesus disse. Espere, ficai aí, até que do alto seja revestido de poder. Jesus disse, não tome nenhuma decisão antes disso aqui. Mas eles tomaram essa decisão. Logo a gente entende que quando Deus separa é diferente do outro. Porque aqui o Espírito Santo de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, ele vai separar. Sabe por quê? Porque na minha e na tua ótica, alguém pode não servir. Mas para Deus, aquela pessoa serve. Os discípulos nunca, jamais chamava Saulo para a obra do Senhor. Jamais. Os discípulos nunca chamariam. Na ótica do ser humano, Saulo não entraria. Ele não serviria. Mas sabe o que é lindo? Porque Jesus disse, espere ser revestido de poder. Porque o Espírito Santo de Deus é quem separa, é Ele quem ordena, é Ele quem manda. Então Jesus disse, espere, não tome nenhuma decisão, eles separaram, né? Completou os 12. Mas Atos capítulo 13, versículo 2, veja que coisa linda. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse-lhe o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Louvado seja Deus. Aqui, o Espírito Santo já estava. Aleluia. Aqui, o Espírito Santo separa. Aqui, o Espírito Santo de Deus está no meio da igreja. Aleluia. Jesus sabia que fazer essa tão grande obra não conseguia nenhum dos discípulos, nem apóstolos, nem nós conseguíamos fazer sem o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Por isso Jesus diz, ficai, até que do alto
seja revestido de poder. Aleluia. Quando eu e você está cheio do Espírito Santo de Deus e deixa o Espírito Santo de Deus conduzir, separar, andar, fazer, irmãos, logo não caímos em erros. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos envia para o lugar certo. O Espírito Santo de Deus, ele nos leva para o lugar certo. Então, a ordem que Jesus deu para eles aqui, disse, olha, Lucas escreve, aqui vocês estão com a fonte. Jesus está aqui com vocês. Quando ele não tiver, não tome nenhuma decisão, porque vocês estão sujeitos a erros. Mas eles separam. Eles separam. Mas a gente vê que quando Jesus envia o Espírito Santo de Deus vai lá e chama Saulo e Barnabé para a obra que ele já tinha preparado. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, os discípulos não podiam separar. Era um tempo de silêncio de Deus, 10 dias. Eles não poderiam separar. É a Bíblia que diz. Atos capítulo 1 vai falar exatamente disso. Os 40 dias que Jesus ficou com eles e os 10 dias de silêncio que Jesus disse, fique em Jerusalém, não faça nada, fica aí, fique esperando. E tem muita gente querendo fazer, querendo separar, querendo organizar, quando Deus diz, espere. Então isso aqui, essa aula hoje, ela entra como extra na sua vida. Para meditação, você vai ficar com Atos capítulo 1, versículo 21 ao 26, onde os discípulos separa. E você vai ficar também com a referência de Atos 13, 2, onde o Espírito separa. Aqui o homem separa e aqui o Espírito Santo de Deus separa. E Atos vai começar para ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Irmãos, essa aula ela entra como extras. Eu vou enviar todo o material didático e tudo que você vai precisar para responder essa prova de Bibliologia Novo Testamento. Estamos já na penúltima aula desse livro. E sábado estaremos com a nossa última aula, encerrando sobre esse assunto que muito tem nos edificado. Bibliologia Novo Testamento. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.